Bonjour, tudo bem com você? Então, essa é mais uma videoaula do curso Francês Real com Leandro Dias e é uma sequência, né, que nós estamos começando mais uma série de vídeos, de aulas, que vamos tratar agora de arte. Por que arte, Leandro? Porque a arte está presente fortemente na cultura francesa. Aqui é um país que se valoriza muito a arte. Desde há muitos anos, não é? Nós vemos artes por todos os lados, são museus por todos os lados. Os artistas aqui são muito talentosos. Inclusive é um lugar que vem artistas do mundo inteiro, né? Todos querem vir para cá por isso, porque a arte aqui é muito valorizada. Então nós vamos com certeza estudar também o francês, conhecendo ao mesmo tempo obras de arte famosas, né? E para começar, eu não poderia escolher uma outra obra, né, senão essa obra aqui, que ela praticamente ela dispensa apresentações, que é, né, vocês sabem, a famosa, a mais conhecida e mais valiosa obra do mundo, né? a Mona Lisa, também conhecida como La Joconde, né? E nós vamos ver, inclusive, por que ela tem também esse nome, né? Joconde, né? Então vamos lá, eu vou começar por esse primeiro slide. Nós vamos ver frases, vamos discutir o francês nessas frases e vamos, ao mesmo tempo, conhecendo a história da famosa Mona Lisa, né? Que se encontra nesse exato momento no Museu do Louvre, em Paris, né? Então, vamos lá, começando aqui com o título La Joconde, Histoire et Curiosité. La Joconde, né? A Joconda, o nome, História e Curiosidades. Vamos lá? La Joconde, aussi appelée Mona Lisa, tá? É le tableau le plus célèbre du monde. Então, a Joconda, também aussi appelée, também chamada, conhecida, claro, chamada Mona Lisa, né? Mona Lisa, é le tableau, é o quadro, le plus célèbre du monde, o mais célebre do mundo, não é? Então, realmente, é o quadro mais conhecido, mais famoso do mundo, né? Le peintre, o pintor, é Leonardo da Vinci. Leonardo também poderia ser chamado Leonardo sem o O, mas se for falar o nome conhecido como do italiano, né? Leonardo da Vinci, né? Un artiste italien de la Renaissance. Un artiste italien, então um artista italiano de la Renaissance, da Renascença, né? A Renascença italiana. Il commence ce tableau vers 1503, à Florence, en Italie. Então ele começa este quadro, a pintar esse quadro, ele começa este quadro, aproximadamente em 1503, tá? A Florence, que é a cidade italiana, en Italie, na Itália, né? La femme du tableau est probablement Lisa Gherardini, né? Lisa Gherardini. Lisa Gherardini, deve ser a pronúncia italiana, capisco? Então, la femme, a mulher, la femme du tableau, né? A mulher do quadro, é
probablement, provavelmente, vocês sabem que existem muitas teorias aí de quem seria esta mulher que está no quadro. Muita gente também até cogita ser o próprio Leonardo da Vinci numa versão dele se pintando como mulher, né? Tem até essa teoria também, mas é provavelmente Lisa Gherardini, certo? Muito bem, vamos para o próximo slide? Vamos lá. Elle est épouse d'un marchand riche appelé Francesco del Giocondo. Então, aqui está também o motivo dela se chamar Gioconda, né? Então, elle est l'épouse d'un marchand riche appelé Francesco del Giocondo. O Giocondo em francês seria Giocondo, né? Então, elle est l'épouse. Aqui no caso, l'épouse é esposa, né? Aqui o artigo foi sofreu aqui uma elisão com épouse, que começa com vogal, nunca se esqueçam. E com acentos agudo vai ter o som de E fechado, não é isso? Como se fosse com circunflexo em português. L'épouse, então, corta a vogal do artigo e é trocada por um apostófo. A mesma coisa acontece aqui, d'un, né? De d'un, marchand riche, de um comerciante, né? Marchand, comerciante, né? Riche, rico. Appelé, chamado, Francesco del Giocondo, né? Francesco del Giocondo, né? Francesco del Giocondo, certo? C'est pour cette raison que le tableau s'appelle La Joconde, en français, né? Então, é por esta razão que o quadro s'appelle, né? Que le tableau s'appelle, que o quadro se chama, mais uma vez aqui acontecendo elisão, La Joconde en français. A Gioconda em francês, tá certo? Então, ou vem pelo sobrenome do marido, que era o Francesco del Giocondo, ou pelo nome dela mesma, que era Mona Lisa, certo? Ok? Alguma dúvida? Podemos continuar? Léonard da Vinci travaille longtemps sur ce tableau. Leonardo da Vinci travaille, né? Longtemps, muito tempo, longtemps, muito tempo, uma palavra só, tá vendo? Que já expressa o muito tempo, tudo junto, né? Long quer dizer longo tempo, né? Então, mas aqui está escrito, ela acaba sendo junta a palavra numa só. Sur ce tableau, neste quadro. Trabalhou por muito tempo, anos nesse quadro. E aqui algo interessante que é dito, ó. Il ne le termine peut-être jamais complètement. Olha só, il ne le termine, quer dizer, ele não o termina, ele não o acaba, il ne le termine, tá? Peut-être, talvez, ele não o acaba, talvez, jamais, completamente, tá? Então, por mais que ele aparenta estar acabado, né, não sabemos, pode ser que ele nem tenha terminado o quadro, talvez ainda faltava algumas poucas pinceladas, né? Não se sabe, né? Até nisso virou um mistério aí do quadro, né? Agora, olha só. Il garde le tableau avec lui pendant plusieurs années. Plusieurs années. Aqui está no caso, está no plural, né? Il garde le tableau, ele guarda o quadro, avec lui, com ele, durante. Plusieurs années, nesse caso aqui, faz uma liaison, plusieurs années, muitos anos,
muitos anos, tá certo? Então, il garde les tableaux avec lui pendant plusieurs années. Realmente, foi um quadro que parecia especial para o próprio Leonardo da Vinci, né? Ele tinha um apego por esse quadro, tinha algo diferente nesse quadro, né? Vamos lá, próximo slide. Agora, olha só. Il l'emporte même en France, il l'emporte même en France, quand il va vivre à la cour du roi François Ier. Então, il l'emporte, ele o carrega, même en France, mesmo na França, ele o carrega mesmo na França, quand il va vivre, quando ele vai viver, il va vivre, à la cour, na corte du roi François Ier, do rei Francisco I. O rei Francisco I convidou Leonardo da Vinci para vir morar na França, certo? Deu para ele um castelo próximo do Castelo Real, em Amboise, né? E lá ele viveu os seus últimos anos, aqui na França, no caso, né? Os seus últimos anos aqui, a convite do rei Francisco I. Uma história muito interessante, muito bonita, porque o rei Francisco I, ele observou o Renascimento na Itália nessa época, estava no início do século XVI, né? E 1500 e pouquinho, e o Francisco I, um rei que eu gosto muito, por sinal, ele gostou muito do Renascimento italiano, né? Ele admirava muito o Renascimento italiano. Então ele quis trazer as influências do Renascimento aqui para a França. Então ele conseguiu convencer ninguém menos do que o próprio Leonardo da Vinci para vir para cá, certo? Então ele aceitou o convite e passou os seus últimos anos aqui, tá certo? Então, après la mort de Léonard da Vinci, les rois de France achetaient les tableaux. Após a morte do Leonardo da Vinci, o rei da França comprou o quadro, certo? Olha aí. Então, a forma como o quadro foi adquirida, ela é totalmente legal, não é isso? Então, muita gente, às vezes, até hoje fala, porque o quadro da Mona Lisa deveria estar na Itália, porque é de um pintor italiano. É verdade, é de um pintor italiano que nasceu na Itália, morreu na França, mas que vendeu, que deixou as obras aqui, e o próprio rei Francisco I comprou a obra do Leonardo da Vinci, né? Então, plus tard, la Joconde entre dans les collections royales. Então, plus tard. E observem aqui que esse plus tard, eu não pronunciei o S, porque esse S aqui ele não dá a ideia de aumentar a quantidade, tá? De somar, de aumentar a quantidade, ou então de uma ideia quantitativa. Ele aqui é só uma localização temporal, né? Mais tarde. É isso, tá? Então, plus tard não tem a pronúncia desse S. Plus tard, mais tarde, la Joconde entre dans les collections royales. Então, a Gioconda entra nas coleções reais, né? Coleção do rei, coleções de obras de arte do rei, certo? Après la Révolution française, após a Revolução Francesa, após la Révolution Française, né? Vamos só lembrar aqui que o E com o grave, o acento grave, a gente pronuncia ele aberto. Après la Révolution Française, aqui já é o agudo, tá o som fechado, tá vendo? Sempre habituando com isso, hein? Après la Révolution Française,
Elle devient un tableau public. Elle devient, ela se torna, elle devient, ela se torna, após a Revolução Francesa, ela se torna un tableau public, um quadro público. Então, foi exatamente depois da Revolução Francesa, inclusive, que o Museu do Louvre se tornou, quer dizer, o Palácio Real do Louvre se tornou no Museu do Louvre, né? E aí sim, as obras que ali estavam se tornaram públicas, né? Enfim, todo mundo poderia visitar. Elle est alors exposée au Musée du Louvre à Paris. Então, ela é então exposée, exposta, au Musée du Louvre, no Museu do Louvre, a Paris. A Paris, né? Em Paris, né? Certo? Vamos para o próximo slide? Vamos lá, então. Agora sim, próximo slide. La Joconde est très connue pour son sourire étrange. La Joconde est très connue pour son sourire étrange. Vocês estão vendo, ela está aqui, né, do meu lado. E ela tem esse sorriso, meio famoso sorriso enigmático, né? La Joconde est très connue, ela é muito conhecida por son sourire, pelo seu sorriso étrange, estranho, né? Que eu diria mais enigmático, né? Étrange. Então, quand on la regarde, son expression semble changer. Olha que interessante. Então, quando nós a olhamos, sua expressão parece, né? Son expression s'assemble, son expression semble. Sua expressão parece, son expression semble changer. Sua expressão parece mudar, né? Então, parfois, elle paraît joyeuse. Às vezes, parfois, às vezes, elle paraît joyeuse. Ela parece feliz, né? Contente, feliz. Parfois, elle paraît sérieuse ou silencieuse. Então, às vezes ela parece mais, como é que eu diria, feliz, contente, aberta, né? Mais assim expressiva, com uma expressão mais alegre. E às vezes ela parece sérieuse, séria ou silencieuse, ou silenciosa, né? Claro, um quadro está em silêncio, né? Sim, mas é aquela expressão de quem está assim realmente séria e está te olhando assim, né? Tipo, calada mesmo, né? Sem querer falar nada, só falando com o olhar, né? Certo? Continuando, Leonardo da Vinci utilise une technique spéciale appelée sfumato. Então, Leonardo da Vinci utilize une technique spéciale, uma técnica especial, appelée, chamada sfumato, né? Então, é uma técnica inovadora para a época que dá essa suavização nos traços, dando um realismo ainda muito interessante, né? Que a gente chama esfumato, que quer dizer como que é um esfumato, uma forma de sombrear, né? Que é muito assim, faz um degradê com a sombra, que é impressionante, dá um volume para a obra, acaba trazendo características para ela ainda mais realistas, né? E isso deixou, na época, com certeza, uma marca muito, muito forte, né, do Leonardo da Vinci, certo? Desse sfumato. Avec cette technique,
Il n'y a pas de ligne dure. Olha aí, ó. Com esta técnica, não existe, não tem linhas duras, não é? Aquele contorno do desenho ele não aparece. É tudo no esfumato de uma forma que faz realmente aquilo ficar muito mais realista, não é? Ok? Podemos continuar? Tudo certo? Vamos lá. Agora sim, les couleurs sont douces et mélangées. Les couleurs sont douces et mélangées. As cores são suaves, douces, suaves. Les couleurs sont douces. As cores são suaves. E mélangées. Mélangées quer dizer misturadas, tá certo? Mélange, mistura. Mélanger, misturadas, tá? Cela donne une impression de mouvement et de vie. Então, cela donne, isso dá, né? Cela donne, isso dá une impression, uma impressão, une impression, olha o biquinho, une impression de mouvement, olha aqui o mu, né, com o u dá som de u, de mouvement e de vie, né, e de vida. Lembrando, pessoal, aqui às vezes eu paro em algumas observações da pronúncia e tudo mais. Nós já demos aulas sobre pronúncia, assistam aí as aulas dos fundamentos. Elas são muito importantes para fazer a base para vocês chegarem nessas aulas aqui, tá certo? Então, sempre lembrando isso daqui, tá? Muito bem. Les yeux de la Joconde sont aussi particuliers. Então, les yeux quer dizer os olhos de la Joconde, da Gioconda, são também particuliers, são particulares, né? Il semble suivre le spectateur. Il semble suivre le spectateur. Eles, quer dizer, os olhos, parecem, semble, parecem. Esse ENT aqui está no verbo, não é pronunciado. Vai ser pronunciado só até o BL aqui, semble, tá? Com esse E mudo assim no final, semble, né? Il semble suivre, então eles parecem seguir, suivre, seguir, les spectateurs. Isso é muito interessante. Eu já tive essa experiência e constatei, é real. De cada lugar que você está da sala, é um salão maravilhoso ali, onde tem obras maravilhosas no Museu do Louvre, né? Inclusive é o quadro que está em frente à Mona Lisa, é um quadro espetacular de Veronese. O maior quadro do museu está de frente para a Mona Lisa. Mas ele acaba sumindo com todo o estrelato da Mona Lisa que fica na frente, né? Que é um quadro bem menor, mas que chama muito mais atenção pela fama, né? Então, no caso seguinte, qualquer lugar que você fica da sala, se você olha diretamente nos olhos dela, você vai ter a impressão que ela está te olhando. Isso realmente é real, tá? Se você vai de um canto ao outro, não importa, de um extremo ao outro, ou no meio, ela vai parecer sempre que está te olhando. Isso é uma coisa misteriosa, né? É uma capacidade do artista de trazer essa experiência ao olhar no quadro que é incrível, né? Genial, é genial. Como quase tudo, não, tudo do Leonardo da Vinci é genial, né? Além de um grande pintor, foi um grande inventor, enfim, uma história incrível, né? Ok? Então, il semble suivre le spectateur. Ele parece seguir o espectador com os olhos. Eles, né? Que no caso os olhos, né? Eles parecem seguir o espectador. Peu importe où on se place. Tá vendo? Pouco importa onde
a gente se localiza, né? Nós se localizamos, ou aqui a gente se on é sempre a gente, tá? Peu importe où on se place, pouco importa onde a gente se localiza. Elle regarde toujours devant elle. Elle regarde toujours devant elle. Quer dizer, pouco importa onde a gente se localiza, ela olha sempre, toujours, regarde toujours. Regarde toujours quer dizer, olha sempre devant elle, diante ela, né? Dando essa impressão que ela sempre está olhando para você. Tá certo? Ok? Vamos lá, continuando então. Vamos lá. Les paysages derrière la Joconde est étrange. A paisagem atrás, derrière, atrás la Joconde, est étrange. Il ne ressemble pas à un endroit réel. Il ne ressemble pas à un endroit réel. Aqui uma coisa interessante. Les paysages é uma palavra no francês masculina que para o português vira uma palavra feminina. Les paysages quer dizer a paisagem. Observem, no português fica a paisagem, né? Uma palavra feminina. E aqui é le que é um artigo masculino. É uma palavra masculina a paisagem, tá? Tanto que na próxima frase aqui, il está se referindo aqui à paisagem. Só que eu não posso falar elle, porque elle, que seria a paisagem, está no masculino no francês. Certo? Então é il. Il ne ressemble, quer dizer, il ne ressemble pas, perdão, il ne ressemble pas, quer dizer, ele não parece, né? Il ne ressemble pas, ele não parece, mas no caso é ela, a paisagem, tá? Ela não parece, ela não parece a un endroit réel, a um lugar real, tá? A un endroit réel. Quer dizer, essa paisagem que está no fundo, ela parece algo que foi criado, não parece uma paisagem real, não é? Porque ela é um pouco estranha aqui, não é? Tem características que parecem meio mais surreal do que real, né? Então, les routes et les montagnes ne sont pas au même niveau. Então, olha só, les routes, os caminhos, né? Aqui, route poderia ser as estradas, mas aqui está no sentido de caminhos, les routes, de caminhos, e les montagnes, e as montanhas, ne sont pas au même niveau, não estão no mesmo nível, tá certo? Nível, né? Na verdade, são planos diferentes, tá? Então, certains experts pensent que ce paysage est imaginaire, certo? Então, certains experts quer dizer certos especialistas, certains experts, né? Certains experts, né? Aqui poderia também fazer pode, né? Na verdade deve fazer uma liaison aqui, né? Certains experts, né? Certains experts, certos especialistas pensent, simplesmente pensam, tá? ENT é cortado aqui, não é pronunciado, porque está no verbo aqui, certo? Que é a pronúncia do verbo, terceira pessoa do plural, a gente não pronuncia o ENT. Que esse paysage é imaginaire, que esta paisagem é imaginária, tá? Foi criada da cabeça de Leonardo da Vinci, né? On remarque aussi que la Joconde n'est pas de sourcils visibles. Olha aqui, on remarque, quer dizer, a gente nota
a gente observa, remarquer quer dizer observar, notar, né? On remarque aussi também que a Joconda n'a pas de sourcils, não tem sobrancelha, sourcil, tá? Sourcil quer dizer sobrancelhas, sobrancelha, aqui no plural, sobrancelhas visíveis. É verdade, a gente não vê ali as sobrancelhas visíveis, não é? Continuando, próximo slide. À l'époque, na época, certaines femmes, certas mulheres, né? Algumas mulheres, certas mulheres, enlever, né? Enlever quer dizer, aqui também não pronuncia o ENT, então fica enlever, tá? Enlever leurs sourcils pour la mode. Então, na época, certas mulheres tiravam as suas sobrancelhas por causa da moda. Era a moda na época. D'autres pensent que les sourcils ont disparu avec le temps. Outros, né? Outros pensam que as sobrancelhas desapareceram ont disparu. Aqui no caso, participe passado, desapareceram. Ont disparu avec le temps, com o tempo, certo? Então, nós estamos falando de uma pintura de mais de 500 anos, né? Então, pode ter acontecido. E também aquela teoria de que talvez Leonardo ainda nem tinha terminado a pintura, né? Então, também poderia ser, ele ainda não chegou a pintar as sobrancelhas, né? Então, vem. Le tableau est peint sur un panneau de bois, pas sur une toile, né? Muito comum a gente ver isso. Hoje mesmo eu fui no antiquário que eu vi um quadro que ele é pintado, acho que aqui atrás, esse quadro aqui, que não está aparecendo agora, depois eu mostro para vocês, também foi pintado numa madeira, né? Muitos quadros antigos e tal eram pintados em madeira, diretamente numa placa de madeira, e não na tela. Então, le tableau est peint, né, sur un panneau de bois, um painel de madeira, panneau de bois, tá certo? Pas sur une toile, não sobre uma tela, tá? Muitos também eram pintados em tela, né, com tinta a óleo, claro, né? Praticamente sempre tinta a óleo. Então tá aí, le tableau est peint sur un panneau de bois, pas sur une toile. Avec les années, le bois a travaillé et changé légèrement. Então, olha só, avec les années, com os anos, le bois, a madeira, a travaillé, trabalhou, e changé, e mudou, légèrement, ligeiramente, né? Então, acontece com a madeira também de passar algumas transformações durante todos esses séculos, não é? E aí acaba tendo modificações. Changer, né? Changer quer dizer mudou. Légèrement. Olha que dentro da mesma palavra, légèrement, um E com o som, no caso, fechado, porque aqui é um acento agudo no E, e dá a ideia do acento circunflexo do português, fica um som fechado, e o outro com um acento grave, dando a ideia de um som aberto. Então, é léger. Aqui esse E não é praticamente pronunciado no meio da palavra. Légèrement. Loucura, né? Quanta coisa numa palavrinha só. Esse E aqui no meio, muitas vezes não é pronunciado, tá? O E, a vogal,
no meio da palavra não é pronunciado. Légèrement, tá? Não é légèrement, não. Tá? Légèrement. Interessante, né? Agora, próxima frase. En 1911, ó, 1911, em 1911, un événement incroyable se produit. Que será que aconteceu? Em 1911, un événement, tá vendo que os dois aqui estão com o som fechado? Um evento, um acontecimento, um evento incroyable, inacreditável, incroyable. Eu adoro essa palavra, incroyable. Quando eu vejo uma coisa que é incrível, eu falo incroyable. Também coisas que às vezes a gente acha que é terrível, a gente fala incroyable, né? Inacreditável, se produir, se produziu, aconteceu, se produziu. Né? Em 1911, en 1911, un événement incroyable se produit. Vamos ver o que aconteceu em 1911. Às vezes você já sabe. La Joconde est volée au Louvre. Terrible. On voit ça même au temps d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça arrive parfois. Estou querendo dizer aqui, estou falando em francês, mesmo nos dias de hoje, acontece às vezes, estou me referindo também ao roubo das joias que aconteceu, né? Recentemente, no Museu do Louvre. Mas aqui no caso, para quem não sabe, né, esse foi um acontecimento marcante na história da Mona Lisa, da Gioconda. La Gioconda, ela é volée, ela é roubada, né? Aqui está no presente, porque está se referindo ainda ao que aconteceu, o acontecimento em 1911. Ela é roubada no Louvre, né? Se eu quisesse falar, ela foi roubada, ela était volée. Ela était volée au Louvre, né? Mas aqui, La Joconde é volée au Louvre. Ela é roubada no Louvre, né? Continuando, vamos lá. Un homme italien, un homme italien, Vincenzo Perugia, né? Como é que seria isso aqui em português? Vincenzo Perugia, né? Que é o nome em italiano, né? Vincenzo Perugia. Cache les tableaux sous ses vêtements. Olha que incrível, gente. Ele, inclusive, era um funcionário do museu, tá? Un homme italien, um homem italiano, Vincenzo Perugia, né? Perugia, né? Acho que é isso em italiano. Cache quer dizer esconde, cache, verbo cacher, tá? Cache. Le tableau, o quadro, sous ses vêtements, sobre a sua roupa, tá? Sous ses quer dizer debaixo da sua roupa, tá? Então, ele sai com o quadro do Museu do Louvre como se nada estivesse acontecendo por baixo da roupa, do casaco, tá certo? Pendant 2 ans, durante 2 anos, personne ne sait où est la Joconde. Olha que impressionante, né? Pendant 2 ans, durante 2 anos, personne, ninguém, ne sait où est la Joconde. Personne ne sait, ninguém sabe, né? Où est la Joconde. Onde o, né, está, que aqui o verbo o verbo être, aqui no presente, tanto é ser como estar, né? Então, o é onde está La Joconda. Uma observação interessante é que a Gioconda ainda, a Mona Lisa, ela ainda não era tão famosa, né? Não era ainda a obra que é hoje. Então, vocês estão vendo aqui, daqui a pouco ele vai finalizar, né, ressaltando isso,
que a partir dali é que mudou a história da Mona Lisa. Mas até então era uma grande obra do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci já era um grande pintor reconhecido, claro, tá? Nós estamos falando de um pintor renascentista, comparado com Michelangelo, com Rafael, com grandes, no mesmo patamar de grandes outros pintores renascentistas. Então, claro que suas obras eram valiosíssimas já, mas ainda não era a visão, né, na época, em 1911, da Mona Lisa, não era a mesma de hoje, tá? Então, le monde entier en parle. Então, o mundo inteiro en parle, falou, certo? Falou sobre o quê? Sobre isso, claro. Né? O mundo inteiro fala, né, sobre esse roubo, certo? Les journaux écrivent. Então, os jornais escrevem. Olha aqui o verbo écrive também comendo aqui o ENT, né? Écrive, tá? E pronuncia só até aqui o V. Les journaux écrivent beaucoup d'articles. Os jornais escrevem muitos artigos, né? Muitos artigos. Lembrando que aqui é beaucoup d'articles, né? Aqui também com apóstrofe por conta da vogal, certo? Que já segue aqui. E aí, vamos para o próximo slide. En 1913, Perugia essaye de vendre les tableaux en Italie. Ah, espertinho, né? Em 1913, Perugia tenta, essaye é o verbo tentar, essayer, tá? Ele tenta, ele experimenta, ele tenta de vendre, de vender le tableau en Italie, o quadro na Itália. Il est arrêté. Il est arrêté. Arrêté é preso, tá certo? Il est arrêté. Ele é preso, tá certo? Então, foi realmente preso ali. La Joconde retourne à Paris, né? Então, eles conseguem recuperar a Mona Lisa. La Joconde retourne, quer dizer, volta, retourne, volta a Paris. Après ce vol, depois deste vol, deste roubo, le tableau devient encore plus célèbre. Então, le tableau, o quadro, devient encore, né, se torna ainda plus célèbre, mais célebre, certo? Plus célèbre, né? Muito bem, aí está, então, com com esse final, né? Do roubo da Mona Lisa e, claro, a recuperação, um final feliz, né? Eu espero também que tenha o mesmo final feliz das joias que foram roubadas, né? Vocês sabem que são joias de uma importância histórica espetacular, que foram roubadas no Museu do Louvre. Eu espero que até em menos tempo do que esses 2 anos que aconteceu com a Mona Lisa, essas obras sejam recuperadas. E serão, se Deus quiser, porque são obras, são joias que fazem parte da história, do patrimônio histórico da França, e não pode ficar assim, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que, ao mesmo tempo, a gente aprende o francês e também conhece um pouco mais da cultura das obras de arte, né? Esse é o módulo das obras de arte daqui da França, tá bom? Um forte abraço e já espero você na próxima aula.